depois do presidente Lula comparar as ações de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto e ser considerado persona non grata no país, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu com o embaixador israelense Daniel Zonshine. A gente chama o repórter André Anelli de Brasília, que tem as últimas informações. O embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, foi chamado de volta ao país também. É isso, André, boa noite, bem-vindo, bom trabalho. É isso mesmo, Tiago, muito obrigado. Boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, que você citou agora há pouco, né, Tiago? Ele desembarca aqui no país já amanhã. Pelo menos por enquanto, a vinda dele não se trata de um rompimento diplomático com Israel e nem com o fechamento da embaixada em Tel Aviv, que é a capital de Israel, que provisoriamente essa embaixada vai ser liderada por um encarregado de negócios do governo brasileiro. Com o embaixador, o governo brasileiro quer consultá-lo a respeito da repreensão que ele recebeu do governo israelense após o presidente Lula comparar a guerra na faixa de Gaza ao holocausto nazista de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. A reprovação desse discurso de Lula foi transmitida ao embaixador em uma reunião no Museu do Holocausto, como forma de demonstrar ao representante brasileiro a gravidade das declarações. Apesar da repercussão negativa junto ao governo israelense e diversas entidades judaicas, o governo federal não voltou atrás em relação às declarações. Hoje pela manhã, aqui no Palácio da Alvorada, onde nós estamos, Lula se reuniu com os ministros Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, e com o assessor para assuntos especiais, Celso Amorim, ele que inclusive tem ampla experiência diplomática. A partir dessa reunião, houve a expectativa de que o governo pediria desculpas pela comparação feita pelo presidente Lula, mas isso acabou não ocorrendo. Pelo contrário, as redes sociais do governo publicaram agora no final da tarde um trecho de um discurso em que Lula se solidariza com a população palestina. E o Ministério das Relações Exteriores divulgou mais cedo que o ministro Mauro Vieira se reuniu com o embaixador de Israel aqui no país, Daniel Zonshine. O encontro ocorreu no Rio de Janeiro e, na ocasião, o governo brasileiro teria manifestado descontentamento com as reações de Israel. Internamente, a avaliação de auxiliares de Lula é que o incidente diplomático está sendo aproveitado pelo governo israelense para aumentar a popularidade interna. Tiago. A repercussão muito grande, a gente vai continuar acompanhando. Daqui a pouco o André volta com outras informações. E a gente já gira os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela nos estúdios, a nossa Dora Kramer também, como sempre. Bom, Dora, boa noite para você. Não sei se você tem alguma memória de outros governos do presidente Lula, em que uma declaração internacional dele, da diplomacia internacional, teve tanta repercussão assim. Será que ele exagerou, não exagerou? A ponderação que ele fez e a reação e a vinda de embaixador para cá, a saída do embaixador de lá, é um incidente diplomático que vai gerar mais polêmica ainda. Bem-vinda. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Pois é, um incidente gravíssimo, diplomático gravíssimo, por essa troca de chamada de embaixadores, a gente já vê. Não vi nada parecido, nunca tinha visto isso. Lá atrás, lá no governo Dilma, o que aconteceu uma vez, uma declaração sobre uma reclamação da Dilma sobre também uma questão de ação israelense em Gaza. O porta-voz da chancelaria israelense chamou o Brasil de não diplomático e Israel pediu desculpas naquela ocasião. Não se compara uma coisa a outra, né? Porque essa declaração do presidente Lula, e pior, essa dobrada de aposta, ele fazendo a vontade do PT ou dele mesmo, porque ele não falou num discurso oficial, ele disse o que pensa numa entrevista coletiva. Foi uma resposta espontânea. Não sei se ele avaliou, Tiago, o efeito, né? Pelo jeito, não avaliou. Não consigo te dizer agora para onde vai esse incidente, porque o efeito ainda está sendo medido. O que a gente vê
que não há demonstração no mundo democrático de apoio ao Lula, mas também até agora não há condenação. Então eu acho que esse efeito diplomático ainda está sendo medido. Pois é, Vilela, boa noite. Tudo que Lula fez ano passado, as viagens internacionais, será que ele jogou tudo fora? Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora Kramer. E boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, foi um tiro no pé essa declaração e o presidente da República ele está perdendo uma oportunidade de se retratar dessa declaração. Eventuais escorregadas, isso faz parte de qualquer pessoa que, de alguma forma, fale bastante, né, se exponha bastante, especialmente um presidente da República. Agora, a dignidade de retroceder, de dar um passo atrás, de reconhecer o erro e de, eventualmente, desfazer o mal-entendido. Eu vejo que, numa situação como essa, o presidente, ele já externou algumas vezes a posição contrária que ele tem à forma como Israel vem conduzindo esse conflito. Olha, com relação a isso, ele poderia expor essa posição, seria objeto de crítica, naturalmente, mas poderia expor desde que retrocedesse com relação à fala absurda que é a comparação com o Holocausto. Ô Dora, já devolvo para você, o Vilela falou que o presidente deveria se retratar, inclusive nessa reunião com o secretário Celso Amorim, ele disse que não teria retratação e até eles ampliaram a conversa e a declaração, não é, Dora? Pois é, a coisa só piora, vai ficando pior, um atrito absolutamente desnecessário e principalmente descabido, gente, de todos os pontos de vista, do ponto de vista humanístico, do ponto de vista político, do ponto de vista histórico, do ponto de vista diplomático, então nem se fala, né? Então essa dobrada de aposta, quer dizer, haveria uma maneira do presidente, tá bom, não quer pedir desculpas, mas então dá uma modulada, porque a própria primeira-dama já disse, fez uma postagem dizendo que ele não quis dizer isso, não se referia ao povo de Israel, não se referia aos judeus, mas ao governo de Israel. Primeiro que quando se trata de holocausto não há o que separar, né? Mas ele poderia ter feito essa modulação. Bom, Vilela, a gente continua nessa discussão aqui, a Dora falava sobre a reação, né? Eu pergunto da reação de Israel em relação às declarações de Lula. Os próprios integrantes do governo chamam essa reação de Israel desproporcional, mas de qualquer forma, claro que tem muita questão política atrás disso, em cima de uma questão que é grave, que é o Holocausto, como a gente já veio falando aqui. Olha, eu fico me perguntando se essa frase tivesse partido de Milei, por exemplo, o que esses apoiadores do presidente Lula estariam dizendo agora. Ou se essa frase tivesse partido de um ex-presidente brasileiro como Bolsonaro, como Temer ou como Fernando Henrique, como esses apoiadores do presidente Lula estariam reagindo nesse momento. Essa frase é uma frase que cala no fundo, cala no coração da comunidade judaica. Na verdade, cala no fundo de qualquer pessoa que tenha o senso de humanidade capaz de repudiar as atrocidades que foram vistas naquela conjuntura histórica do Holocausto. Mas, especialmente a comunidade judaica, é algo que fere realmente esse segmento da sociedade e, nesse sentido, não haveria outra alternativa ao presidente Lula que não reconhecer o erro. Reconhecer o erro e aí sim, eventualmente, manter as críticas com relação à abordagem de Israel no conflito atual. Dora, se quiser complementar a resposta anterior, mas eu já acrescento também, no Congresso Nacional vai começar aquele movimento, os parlamentares querem chamar Mauro Vieira e até já tem uma lista de pedido de impeachment contra Lula. Pois é, não tem a menor chance de ir para lugar nenhum, mas é um gesto, né? Se fez esse gesto, durante todos os governos se faz esse gesto. A gente tem essa tendência aqui de banalização do impeachment, como passamos por 2 e o mundo não acabou, então se banaliza, né? Só contra o Bolsonaro tinha bem mais de 100 pedidos. Cada disparate que ele dizia era um pedido de impeachment. Agora, uma coisa é se pedir, outra coisa é isso entrar realmente e ir adiante. Acho que não vai. Agora, na volta do Congresso, essa volta a respeito da qual falaremos já já, ela é mais que já é atritosa, né? Já cansamos de dizer aqui que o ambiente não está para peixe. Agora, isso é mais um fator de atrito que se coloca nesse ambiente que já está tão conturbado.
Pois é, Vilela, a gente já vinha falando sobre essas declarações de Lula, se isso prejudicava essa tentativa dele de reatar laços do Brasil com outros países, esse papel internacional, mas como se reconstrói a partir de agora? Ou seja, voltou a estaca zero ou até menos ainda? Pois é, o Brasil tem perdido uma oportunidade histórica de se destacar, de retomar uma posição de maior prestígio no cenário global. Você vê que ao longo dos 13, 14 meses iniciais do governo Lula, inúmeras foram as escorregadas, algumas até que tiveram uma repercussão bastante negativa na imprensa internacional, e agora nós temos essa fala que realmente é uma fala que passa da medida, justamente no momento onde o Brasil está na presidência transitória do G20. Então você vê que existiria uma conjuntura onde o Brasil poderia se fortalecer, mas infelizmente falas como essa de hoje acabam fazendo o Brasil perder essa grande oportunidade. Ô Dora, e em relação ao Itamaraty, é óbvio que lá tem integrantes do Itamaraty que não pensam da forma como o presidente expressou, e a diplomacia brasileira deve tentar fazer o que a partir de agora? E já que a retratação não deve ser tomada como a gente já teve algumas sinalizações. Olha, o ambiente é de constrangimento, porque embora seja uma instituição de Estado, não de governo, há um governo, né, sob o qual está o Itamaraty. Então, fica muito difícil haver declarações abertas. O que a gente tem já de declarações abertas condenando é de ex-embaixadores, por exemplo, Rubens Barbosa, sabe, pessoas que já não estão na ativa e podem falar mais livremente. O que a diplomacia pode fazer? Vamos ver, eu acho que aconselhar o presidente, do Celso Amorim, que é o assessor especial, não se espera nada, porque ele é dessa linha bem radical, né? Eu diria até raivosa, né? Agora, da diplomacia, principalmente do ministro Mauro Vieira, eu acho que internamente haverá aí uma tentativa de fazer aquela modulação à qual eu me referia anteriormente. Não quer pedir desculpas porque se sentiu humilhado, aí usa do pretexto da forma como Israel fez com o embaixador lá em Tel Aviv, né, chamando para o Museu do Holocausto, como quem diz, ou melhor, dizendo, olha aqui, a respeito do que o presidente do seu país estava falando, né? Então, isso também é um pretexto para tentar se sair da situação, só que a situação está muito difícil, não há, a não ser naquele núcleo petista, e também por dever de ofício, pessoas fazendo declarações assim, tentando botar pano quente, como fez o vice-presidente Geraldo Alckmin, né, que se não tivesse feito essa virada política, estaria falando de outra maneira, em outro tom. Então, quanto a esses, não, mas eu acho que a diplomacia é capaz de querer fazer, sair dessa situação. Esse é o papel da diplomacia, que está na palavra, né? Diplomacia, fazer ações diplomáticas para ver se a gente consegue dissipar isso que eu não vou nem chamar de mal-entendido, né, gente? Eu não tenho nem a palavra, que vai muito além do que o mal-entendido, mas ver se consegue dissipar essa situação com essas várias reuniões do G20 que vão ter aqui no Brasil o ano inteiro, chefe de Estado, chanceleres, agora essa semana mesmo reunião de chanceler. Você não acha que esse assunto vai ser tocado? Claro que vai, né?